Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1205. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Ceará e Flamengo pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Segundo jogo Sport Recife e Bahia pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport Recife a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Terceiro jogo Novo Horizontino e Avaí pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Avaí nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Quarto jogo Botafogo de Ribeirão Preto e América Mineiro pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Quinto jogo Mirassol e Vasco da Gama pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 4 empates e 1 derrota. Sexto jogo Amazonas e Goiás pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Amazonas a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sétimo jogo Fluminense e Grêmio pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Oitavo jogo Corinthians e Fortaleza pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nono jogo Chapecoense e CRB pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos da Chapecoense a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o CRB nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Décimo jogo Botafogo e Cruzeiro pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 11º jogo Atlético Paranaense e Paysandu pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Paysandu nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 empates. 12º jogo Atlético Mineiro e Bragantino pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. 13º jogo Vitória e Palmeiras pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vitória a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 14º jogo Internacional e São Paulo pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.